falar, vamos dar início a mais um tema, gerenciamento de risco e segurança do paciente, né? Onde iremos abordar o quê? A importância de trazer essa segurança e esse tratamento aos nossos pacientes, né? Os hospitais precisam definir uma política de qualidade baseada em alguns princípios como segurança, efetividade, eficiência, equidade e assistência focada no paciente. Quando a gente fala de segurança, a gente vai falar o que relacionado a isso? O que a gente vai proporcionar para esse nosso paciente? Um melhor cuidado, um melhor tratamento, uma assistência adequada, né? Efetividade, nós vamos fazer com que esse paciente venha se manter, um exemplo do Covid agora, manter um isolamento, né, para sua proteção. No nosso caso, isolamento social, né, dentro dos hospitais, a gente vai manter os pacientes isolados para quê? Para que a parte de imunização acaba sendo mantido, né, e que a melhora dele seja mais rápida. Quando a gente fala de eficiência, nós vamos mostrar se aquela parte de efetividade está sendo adequada, né? Se está sendo adaptada da forma correta, se a gente está dando resultado. A parte de equidade, se todos têm acesso à saúde, como um exemplo da rede privada, será que todos têm acesso? E quando a gente fala de assistência focada ao paciente, a gente vai avaliar se é possível esse paciente ter acesso a esse tratamento, né? A questão das medicações, a questão de máscaras, a respeito do teste rápido. Será que todos têm? A gente consegue com uma facilidade proporcionar isso para todos os pacientes? Então a gente avalia essa questão. E aí vem a questão de erros. A gente vai falar um pouquinho sobre erro, que é a coincidência de múltiplos fatores que permite que o erro aconteça, né? Considerar o erro como uma falha de processo ou de sistema e não apenas como um foco de erro humano. Eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar se houve uma quebra nessa barreira, né? Ou eu vou avaliar o que é mais seguro, né? Algumas práticas podem ajudar a prevenir erros e melhorar o nível de desempenho, como a padronização do ambiente de trabalho, seleção de equipamentos com recursos seguros, treinamento, utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual e o fornecimento de supervisão e direção claras, né? Se eu tenho equipamentos adequados, eu vou evitar e a proporção que eu venha a errar é menor, né? Se eu sou um colaborador que sou treinado para agir em determinada situação, eu vou evitar com que o risco seja iminente, né? Eu vou minimizar com que esse risco venha acontecer, né? Nessa escala dessa atividade de risco que foi avaliada lá no Canadá, eles conseguem avaliar o que era perigoso, o que era seguro, o que era ultra seguro, né? Então aí tem aquela questão, é mais seguro andar de avião ou ficar dentro do hospital, né? E é onde a gente vê a questão de atividade de risco. Atualmente é mais provável que você morra em um hospital por erro de um tratamento, né? Do que de um acidente aéreo ou alguma atividade realizada como alpinismo, né? Mas por que isso acontece? Vem aquela parte que eu passei para vocês, porque quebramos barreiras que servem para proteção e prevenção de erros e falhas, né? Vem lá do começo que acontece tudo isso, né? E por que quebramos isso? Qual é a falha? O que a gente precisa avaliar para poder entender isso de uma melhor forma, né? O que fazer em questão desses erros? A gente precisa identificar esses erros, né? Registrar eles, analisar, vamos tratar, monitorar e divulgar algumas ações. Eu errei, houve um erro na minha unidade, vamos identificar que erro é esse, né? O índice de infecção tá altíssimo, ok, vamos registrar isso. Ele vai ser analisado por uma equipe, né? E aí eles vão tentar tratar da melhor forma essa situação que aconteceu. Vamos monitorar por um período e vamos divulgar algumas ações. Qual seria uma das ações de conscientização? A gente está falando de infecção, um exemplo seria a lavagem das mãos, utilização de materiais, de equipamentos individuais, né, como são os EPIs, para a gente tentar o quê? Evitar com que esses erros aconteçam,
né? E aí a gente tem 10 passos para a segurança do paciente, que seria a identificação correta. A gente começa lá na pulseira de identificação, com data de nascimento, nome da mãe, nome completo, né? O prontuário desse paciente tem que estar totalmente da forma correta, né? Porque pode acontecer do paciente ser mudado, trocado de leito e esquecer de mudar o prontuário lá no casulozinho dele. Então a gente vai olhar esse prontuário também para que não aconteça nenhum tipo de erro, né? E aí quando a gente fala a questão de cuidado limpo e seguro, deixar o paciente mais limpo, né, de uma forma mais digna, mais apresentável. Tem alguma descamação, alguma sujeira, alguma alteração, vamos deixar ele limpinho, né, porque é um direito dele se manter limpo, né? Vamos lavar as mãos ao manipular, toda vez que for mexer, fazer essa higienização, orientar os familiares, os visitantes e até o próprio paciente. E aí a gente tem a questão de catéter e sonda, né? Eu vou fazer a minha asepsia direitinho desses conexão, eu vou avaliar o que é dieta, vou conectar no conector apropriado para dieta, o que é medicação, eu vou colocar no conector de medicação. Lembrando-se que a gente já ouve vários índices de erro na enfermagem, né? De administração de dieta na veia, de infusão de vaselina na veia, levando o óbito. Em alguns casos, o colaborador acabando, estava negando essa situação, né? Uma cirurgia segura eu simplesmente deixar anotado qual é o tipo de procedimento que ele vai realizar, fazer uma demarcação, né? Deixar o checklist pronto, descrito tudo que esse paciente vai fazer, como que ele está sendo encaminhado para o centro cirúrgico. A respeito de sangue e hemocomponentes, eu vou avaliar qual é a tipagem sanguínea, né, que tipo de sangue ele vai receber, qual o ml, qual o volume que tem que ser infundido, tá na temperatura adequada, né? Todos aqueles cuidados que já foi dado para você de orientação na aula passada, né? Quanto tempo tem de duração que esse sangue pode ficar para estar correndo, então a gente vai anotar isso. Teve uma alteração de temperatura, o que eu vou fazer com essa bolsa, né? Como que eu vou encaminhar, como eu vou proceder, isso é muito importante, né? Paciente envolvido com a sua segurança, né? Eles vão ser avaliados o tempo todo, eles vão participar, né? Vamos sempre estar procurando entender e fazer com que ele tome decisões conosco, né? Porque é do direito desse paciente ter isso, ajudar em algum tipo de decisão, né? Comunicação efetiva, né? Aquele processo de comunicação que envolve 3 fatores, que é o emissor, a mensagem, o receptor, né? Que o emissor é responsável pela mensagem que se deseja transmitir. A mensagem deve ser de uma forma mais acessível a quem for receber, né? Para poder ser descrita, ou ela pode ser falada ou desenhada, e a pessoa que vai receber, né? Aquela mensagem que tem que ter a capacidade de entender o conteúdo que foi dito, né? Onde a gente avalia isso? Na passagem de plantão, no registro do prontuário, né? Tudo isso a gente vai avaliar como a gente vai fazer a prescrição verbal, né? Numa caso de uma urgência, o médico pede, eu quero, faz 0,4 ml de adrenalina. Eu vou falar, doutor, o senhor quer 0,4 ml de adrenalina? E além de eu repetir isso para ele, eu vou deixar anotado para depois, quando acabar todo aquele procedimento, eu sentar e fazer o meu relatório, né? Prevenção de queda, eu vou avaliar a idade desse paciente, né? Se ele tem confusão mental, se ele tem algum déficit sensitivo, né? Usou algum tipo de sedação, o calçado e o vestiário tá apropriado, não? Usa andador ou bengala, né? Eu tenho que ver qual é a situação atual daquele meu paciente e vou fazer um plano de ação, onde eu vou avaliar se ele tem um risco de queda alto, médio, baixo, eu vou avaliar tudo isso, né? A prevenção de úlcera de pressão, né? Vou avaliar o grau, né? Como está a alteração, se há presença de doença vascular, como está o estado nutricional do paciente, eu vou fazer toda essa avaliação, né? E a segurança na utilização da tecnologia, né? Eu vou observar quais são os equipamentos que eu tenho para utilizar, né? Se eu sei consultar o manual do fabricante, que é essencial,
todos os equipamentos da nossa instituição, tem manual, e às vezes a gente passar para poder avaliar isso, algo que não vê. Fazer a limpeza, ver como está o funcionamento, tudo isso, tá? E a gente tem os erros envolvendo o medicamento, né? Que a gente tem que ver o quê? Se a dose está certa, se a via adequada, como que tá, se a forma de administração dele foi prescrita, né? Não podemos administrar ou ser omisso a essas doses, né? O tempo de infusão tem que estar prescrito, né? Às vezes não está prescrito, mas a gente tem que ter uma noção que uma medicação que vai me fazer alguma lesão, eu não posso correr ela simplesmente no volume, em questão de ser muito rápido ou muito devagar, né? A administração de medicamento que pode ser deteriorado, a administração de medicamento eu tenho que observar a data de validade, se não está vencido. Então, assim, eu tenho que observar se o meu paciente tem alergia àquele tipo de medicamento ou não, né? Então, assim, eu tenho alguns itens, né, de erros que pode ser envolvido através da medicação. E eu preciso estar atento em todos esses aspectos, né? Porque assim, tudo que eu for administrar para o paciente de uma forma adequada causa um risco, né? E aí eu preciso deixar tudo bem descrito. E por quê? A decisão errada que eu tomar gera um impacto muito grande nesse paciente. E além de gerar um impacto ao paciente, me gera um impacto também, né? Então é fundamental que a gente venha tomar decisões apropriadas, lembrando que a gente não pode romper, não pode ter uma falha de barreira, né? A gente pensando que nós estamos avaliando a questão de segurança do paciente, né? Tudo que está relacionado ao seu comportamento, na sua segurança, no seu gerenciamento, né? Eu estou atuando para evitar, né, o tipo de risco. E esses riscos ocorrem quando? Quando lá no início eu tenho uma quebra na minha barreira, né? Quando ocorre uma quebra também no meio, né? Nunca ocorre um erro, ocorre porque houve uma quebra no final. Às vezes é lá no começo ou no meio. Então a gente tem que estar bem atento, porque a partir do momento que o paciente adentra a nossa instituição, ele está ali para ser bem tratado, para ser assegurado por nós, né? Porque ele tem o direito de ter uma assistência à sua saúde qualificada, adequada e com comprometimento do profissional, aonde ele se sente seguro, porque nós estamos ali para poder efetuar e realizar essa atividade, né? Porque nós temos atividade profissional da forma mais adequada possível, né? Onde eu vou passar uma segurança de que ele vai sair tratado, que ele vai sair curado, né? Então a gente acaba tendo essa responsabilidade em nossas mãos, né? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, se Deus quiser.